Paciente relata graxa do pulmão por uso de vape. Diz que aparelho mata e que legalização não deve ser debatida. Farmacêutico Arnoldo Machado, de 47 anos, passou mais de 40 dias na UTI, teve pulmões em colapso. A norma que proíbe a venda de cigarros eletrônicos está em discussão na Anvisa, que decide nesta sexta, dia 1º, sobre a abertura de uma consulta pública. Cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil desde 2009, apesar de serem encontrados facilmente no mercado paralelo. A Anvisa decide nesta sexta-feira, dia 1º, se abre consulta pública para discutir a liberação de cigarros eletrônicos. Médicos e especialistas são contra a liberação, mas a indústria do tabaco é a favor. O G1 explica os argumentos dos dois lados. Pacientes teve em Vale lesão pulmonar causada por uso de cigarro eletrônico. Doença matou mais de 60 pessoas nos Estados Unidos. Puxar o ar pelo nariz, mas não conseguir respirar, sensação de quase morte, cansaço para fazer atividades mais simples do dia a dia. Esse é o relato do farmacêutico Arnoldo Machado, 47 anos, que teve complicações graves após o uso de cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, e passou um mês na UTI entre a vida e a morte. Embora a comercialização no Brasil seja proibida, esses dispositivos podem ser encontrados em qualquer esquina e o consumo, especialmente entre jovens, só tem aumentado com sérias consequências para a saúde. Eu tive um colapso, meu pulmão parou e aí passei a jornada mais cruel da minha vida por conta de um aparelho que hoje eu vejo milhares de pessoas fazendo uso. Esse aparelho mata, esse aparelho tira vidas. Não deveria nem estar sendo discutida a possibilidade de ele ser legalizado, afirma o farmacêutico Arnoldo Machado. Veja mais sobre o relato abaixo. Em meio a esse cenário, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reúne na sexta-feira, dia 1º, para discutir uma proposta de consulta pública para revisar a norma vigente que atualmente regulamenta a proibição. Em paralelo, começou a tramitar no Senado Federal o projeto de lei que, se aprovado, autorizará a venda do país. Como pano de fundo, há uma pressão da indústria do tabaco. O argumento principal é que permitir a venda facilitaria o controle de outro. Entidades médicas e especialistas refutam essa justificativa e alegam que a autorização seria um risco à saúde e um retrocesso do combate ao fumo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, CFM, Instituto Nacional do Câncer, INCA, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, SBPT, Sociedade Brasileira de Pediatra, SBP, e a Associação Médica Brasileira, AMB, entre outras entidades médicas, se posicionam contra a liberação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Abaixo veja os argumentos contra e a favor da liberação. Como funciona o vape? Com aroma e sabor agradáveis, os vapes chegaram ao mercado em 2005 com propaganda de ser uma opção menos agressiva que o cigarro comum para pessoas dependentes de nicotina. O argumento principal dos defensores é que, ao contrário do cigarro comum, que contém tabaco e funciona por combustão queima, liberando monóxido de carbono, que é cancerígeno, o vape é por vaporização e sem queima e, por isso, menos prejudicial. Só que a realidade é diferente de acordo com a explicação dos especialistas. O cigarro eletrônico tem mais de 2.000 substâncias, várias delas tóxicas e cancerígenas, como glicerol, propilenoglicol, formaldeído e acetaldeído e acroleína e a acetona. Para além disso, a maioria com nicotina, substância altamente viciante, em maior quantidade que o cigarro comum, o que faz com que pessoas se viciem mais rápido. Em menos de 2 décadas do dispositivo no mercado, ele já deu origem a uma doença específica com estragos tão devastadores, mesmo entre aqueles que fumam vape há pouco tempo, uma lesão pulmonar que pode levar à morte em um curto espaço de tempo, o E-vale. Só nos Estados Unidos, cerca de 70 mortes, segundo o CDC, Center for Disease Control and Prevention, órgão de saúde norte-americano.
Arnaldo usou o cigarro eletrônico por 9 meses. Teve Evali passou 40 dias da UTI, foto, arquivo pessoal, graxa do pulmão e 3 paradas cardíacas. Arnaldo Machado tinha uma rotina saudável e se surpreendeu com a rapidez com que ficou doente por causa do cigarro eletrônico. Fumar cigarro eletrônico custou 7 meses da vida. Hoje digo que o cigarro eletrônico é uma máquina de bater e vai. Além disso, colocar o nosso sistema de saúde sob pressão de se continuar nesse ritmo. Arnaldo Machado, 47 anos, farmacêutico diagnosticado com Evali. Ele conta que nunca tinha fumado cigarro comum antes de ter acesso ao cigarro eletrônico. Ele usava o dispositivo de uma empresa norte-americana em formato de pendrive que havia ganhado de presente. A essencial da mente levou a pensar que não seria prejudicial. Tinha um sabor de menta gostoso, suave, que até parecia inofensivo. Não tinha nada a ver com um cigarro comum. Passei a usar socialmente, depois dava uma das tragadas por dia. Fiz isso por 9 meses, até ver a minha vida mudar completamente, relembra. E uma certa manhã decidiu dar uma tragada, sentiu dor no peito e desistiu. No fim do dia tentou de novo e na sequência teve febre e buscou o médico. Quando vi a imagem do meu pulmão da radiografia, eu não acreditei. Estava completamente comprometido. 2 dias depois, já não conseguia respirar. Parecia que eu estava morrendo. Arnaldo Machado, de 47 anos. Ele precisou ser entubado às pressas e depois fazer uma traqueostomia, enquanto os médicos corriam contra o tempo para entender o que aconteceu com ele. Covid, tuberculose, pneumonia, tudo foi investigado até saberem que ele estava usando cigarro eletrônico e diagnosticarem com Evali. Siga em inglês para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. O problema é que o cigarro eletrônico ele forma um vapor, aquele vapor ele forma um óleo, esse óleo atinge os alvéolos pulmonares, forma uma espécie de uma graxa, impede a troca gasosa de oxigênio com CO2 e tem pulmão, entra num colapso e foi exatamente o que aconteceu comigo. Conta Arnaldo Machado, farmacêutico diagnosticado com Evali. 20 cigarros convencionais. Um dos pontos que levam pessoas de forma rápida aos hospitais após o uso de cigarro eletrônico é a quantidade de substâncias ingeridas. Segundo a Associação Médica Brasileira, AMB, o vape tem o maior índice de nicotina e por isso causa dependências mais rápidas. Por exemplo, fumar uma carga de cigarro eletrônico de formato de pendrive pode equivaler a fumar 20 cigarros convencionais. Surto de doença do exterior e subnotificação do Brasil. A Evali foi descrita na literatura médica pela primeira vez em 2019 nos Estados Unidos, quando pacientes jovens começaram a ser internados com falta de ar, tosse, dor no peito, náuseas, vômito, diarreia, fadiga, febre e perda de peso. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, abriu uma investigação de emergência e descobriu que os pacientes tinham em comum o uso de cigarros eletrônicos. Foi então que a doença foi classificada. Até 2020, segundo o CDC, foram 2,7 mil pessoas internadas e 60 mortes registradas em decorrência do uso de vapes. Com a pandemia de Covid-19, no entanto, os casos deixaram de ser contabilizados. O médico pneumatologista
Felipe Marques, do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, publicou um artigo sobre a doença após atender uma paciente com uma pneumonia que se repetia sem explicação até descobrir que se tratava de um caso de EVALI. Ele explica que não há um exame específico e o diagnóstico precisa ser feito por exclusão. Isso é o risco para o paciente. O vape tem substâncias tóxicas que agridem nosso pulmão, então ele responde tentando evitar o agressor, recrutamento células do sistema imunológico que pode machucar nosso sistema pulmonar, causando lesões. Não temos como diagnosticar por exame, dependendo do paciente, e às vezes eles não conseguem nos falar. Felipe Marcos, médico pneumatologista. No caso de Arnaldo, não foi ele quem contatou os médicos sobre o uso do vape, porque já estava sedado. Foi a esposa que levantou a questão do cigarro eletrônico e os médicos fecharam o diagnóstico. Ele conta que isso não foi citado antes porque, assim como ele, a família achou que o cigarro eletrônico era inofensivo à saúde. A paciente de Marques teve 2 pneumonias em um pequeno intervalo de tempo com recuperação difícil. Na segunda internação, depois de uma série de exames negativos e já na UTI, ela comentou que usava cigarro eletrônico. No caso dela, havia ainda um ponto específico, que é o consumo de maconha por vaporização. Uma das substâncias presentes nesse tipo de cigarro é o acetato de vitamina I, uma substância oleosa que grudada no tecido pulmonar. A substância tem sido uma das mais ligadas aos números de casos de EVALI, mas a hipótese de que só essa substância seja causadora da doença ainda não foi validada. No Brasil, há 9 casos registrados de EVALI de 2019 a 2020, segundo a Anvisa. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, SBPT, alerta que a doença é subnotificada, ou seja, o número oficial de casos menor que a realidade. Isso porque no país a notificação de casos é voluntário e não compulsório, o que é uma demanda da classe médica para ter uma real dimensão do problema do país. Especialistas unem forças contra a indústria. Com a rediscussão, a proibição e o projeto de lei do Senado, a indústria do tabaco, que move 1,4 milhões de dólares no Brasil, tem feito os esforços para a liberação do cigarro eletrônico. Os produtores argumentam que os vapes são contenção de danos para quem fuma cigarro convencional, com menos risco, e que a liberação é a única maneira de proibir que jovens e adolescentes consumam. Por outro lado, entidades médicas e especialistas têm se unido para lutar contra mudanças e defendem que os argumentos da indústria não têm base científica. Veja abaixo os argumentos apresentados pela indústria e por quem é contra as mudanças da regra. O que diz quem é a favor da liberação? A indústria argumenta que os cigarros eletrônicos funcionam como redução de danos, ou seja, de que são uma forma menos prejudicial de acesso à nicotina para pessoas viciadas. Para isso, apresenta um relatório feito pelo King's College do Reino Unido, que diz que vaporizadores são 95% menos prejudiciais que cigarro comum. O documento chega à conclusão a partir de uma revisão de artigos publicados e de pesquisas feitas anteriormente por outros institutos com pessoas que usaram cigarro eletrônico, mas em curto prazo. O que diz quem é contra a liberação? Os especialistas refutam o argumento porque dizem que a análise não oferece base para concluir risco 95% menor.
Essa classificação de risco é uma falácia que não tem qualquer evidência científica. Podemos ver isso com a crise dos Estados Unidos, com pessoas morrendo por doenças associadas ao vape. Precisamos lembrar que é um dado que vem de uma indústria que, quando apresentou o cigarro tradicional, jurou que a nicotina não viciava. Como podemos confiar, diz André Skizlop, epidemiologista especialista em controle do tabaco do Instituto Nacional do Câncer. O médico e coordenador da Comissão de Combate ao Tabagismo da AMB, Ricardo Meireles, explica que não existe redução de danos para o tratamento do tabagismo, que mata cerca de 400 pessoas por dia no Brasil. A única forma é cessar o uso de qualquer fumo. Não existe redução de danos do tabagismo. Estamos vivendo agora o que vivemos um século atrás, quando o cigarro começou a circular. No começo as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal, e foram muitas mortes até que soubéssemos a verdade. Hoje o cigarro eletrônico está no mercado há poucos anos e já tem uma doença para chamar de sua, que é o EVALI. Não podemos deixar a história se repetir, explica. O que diz quem é a favor da liberação, a indústria alega que é preciso regulamentar para que haja regras sobre o consumo e que as pessoas parem de consumir o produto clandestino. Somente a regulamentação poderá estabelecer requisitos sobre quais produtos poderão ser comercializados e prevenir o consumo de jovens que, sob nenhuma hipótese, devem ter acesso a esses produtos. O que diz quem é contra a liberação, segundo Margarete Dalcobo, presidente da SBPT e membro da Academia Nacional de Medicina, o cigarro eletrônico é regulamentado no Brasil. Ele é proibido. Ela explica que desde 2009 a Anvisa criou uma regra ao proibir a proibição e a comercialização dos dispositivos do país. Segundo Dalcobo, a entidade médica tem unido esforços e reunido pneumologistas, cardiologistas, oncologistas e pediatras para endossar o coro contra qualquer mudança na regra. Desde 2009, nós temos uma regulamentação feita pela Anvisa que proíbe a comercialização de qualquer produto que tenha tabaco aquecido, e é essa regulamentação que nós defendemos. Pensar mudar isso é um equívoco, uma inversão de valores enorme, afirma Dalcomo. O que diz quem defende o Abifumo, que a representa as empresas que produzem cigarro, explica que o número de usuários dos dispositivos do Brasil quadruplicou nos últimos 4 anos e chegou a 2,2 milhões de usuários. Os números são da pesquisa IPEC divulgado este ano, com o arbítrio argumentam que seriam necessários liberar para controlar quem tem acesso aos cigarros eletrônicos. O que diz quem é contra? Os especialistas dizem que os números cresceram, mas é pequeno se comparado ao volume de fumantes do Brasil, cerca de 25 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Com isso, defendem que o melhor cenário é seguir proibido para frear a crescente. O momento agora é barrar. Se tem 2,2 milhões de pessoas usando isso, a gente precisa agir para que elas não migrem para cigarros convencionais e impedir a expansão de novos fumantes. Agir diferente disso é cometer o mesmo erro do século passado ao liberar o cigarro convencional que levam milhares de pessoas à morte, explica Ricardo Meireles, pneumologista e coordenador da Comissão de Combate ao Tabagismo da AMB.
O que diz quem defende? A indústria explica que o produto é feito para pessoas adultas como contenção de danos ao cigarro e que optaram por não parar de fumar. O que diz quem é contra? Os especialistas apontam que os aromas e sabores de fruta são um apelo aos mais jovens e os vapes são moda entre adolescentes. Nos Estados Unidos, que permite a comercialização dos dispositivos, uma das empresas fabricadas teve que pagar uma multa de 2,3 bilhões de reais por fazer propaganda de cigarros com apelo para menores de idade. No Brasil, segundo a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas com inquérito telefônico digital, feito em 2019, 60% das pessoas entrevistadas de uma amostragem de mais de 52 mil disse que usava vape e que nunca tinha fumado antes, ou seja, não são parte dos usuários de cigarros convencionais, mas o novo público dependente de nicotina. Além disso, a maioria tinha até 24 anos. Eu tenho atendido adolescentes com pulmões que parecem de uma pessoa de 90 anos. Eu cheguei a falar com uma escola particular de elite do Rio de Janeiro depois de atender pacientes que diziam fumavam do banheiro. São adolescentes dependentes químicos sem saber, diz Margarete Dalcomo, membro da Academia Nacional de Medicina. O epidemiologista do INCA, André, reforça que o posicionamento do mercado da indústria de cigarros eletrônicos é, segundo ele, criar uma geração de dependentes de nicotina. Isso porque o perfil do usuário é de não fumantes, jovens e com mais escolaridades. A lógica principal dos vapes é criar uma geração de dependentes de nicotina. Até por isso, o apelo por aromas e sabores, eles chegam a pessoas que não têm o perfil de um fumante convencional e as tornam viciadas. Com isso, um jovem usa vape tem 4 vezes mais chance de usar o cigarro comum, que também é mais barato, explica. Documentário no Google Play. O documentário Cigarro Eletrônico Como Todo Deu Errado, produzido pelo jornal New York Times, conta a história da empresa Juul, que dominou o mercado de cigarros eletrônicos dos Estados Unidos, oferecendo justamente uma alternativa para quem tentava largar o vício. Só que a Juul foi processada e teve que comparecer a uma audiência do Congresso para esclarecer sua participação no que foi chamado de epidemia de nicotina entre os jovens. O documentário está disponível no Google Play.